Amados irmãos em Cristo, glórias a Deus. Quero saudar a todos na paz do Senhor. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, pastor Sandro, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. E estamos passando aqui, nesse dia, para estar entrando no nosso primeiro estudo bíblico desse ano. Passemos 2022 aprendendo os estudos bíblicos, e hoje também, esse ano de 2023, temos lições bíblicas para o nosso conhecimento espiritual. Você que já participa das nossas lições, nossas aulas, que Deus abençoe de uma forma poderosa tua casa, tua família, em nome de Jesus. Hoje, esse primeiro trimestre, vamos estar estudando sobre aviva a tua obra, ó Senhor. Então essa é a nossa lição da escola bíblica desse trimestre, nosso aviva a tua obra, Senhor, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então nosso comentarista desse trimestre é o pastor comentarista, é o nosso pastor, glórias a Deus, pastor Elinaldo Renovato, que ele escreveu essa lição, esse trimestre, primeiro trimestre. E você que já é inscrito ao nosso canal, Deus abençoe grandemente você. Você que ainda não participa, que você possa se inscrever, para que você possa ter os conteúdos. Aí quando a gente publicar, cada semana será um devocional, será um estudo da palavra. Hoje queremos falar sobre o avivamento espiritual. Você vai poder entender um pouco o que realmente é o avivamento espiritual, que a Bíblia, que a palavra do Senhor, ela nos instrui. Então vamos falar sobre avivamento espiritual, sobre o avivamento no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, o avivamento no ministério de Jesus. E assim serão 13 aulas baseadas sobre avivamento. Eu tenho certeza que você, nesse ano 2023, será avivado pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Você que tem a palavra do Senhor, você que tem a Bíblia, que você possa acompanhar-nos conosco nessas aulas de hoje. As aulas nossas aulas rápidas, muito objetivas, para que você possa ser alcançado pelo poder do Senhor. Você que pode compartilhe os ensinamentos da palavra, divulgue, seja um evangelista da palavra do Senhor, alguém que divulga, que propaga a palavra do Senhor Jesus a pessoas que realmente necessitam e precisam, porque o que liberta-nos é a palavra do Senhor Jesus. Antes de nós começarmos, eu quero estar orando ao Senhor e já estaremos entrando na palavra do Senhor Jesus. Amado Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse dia, meu Deus, eu venho, Senhor, estar orando por cada lar, cada família, para que a Tua palavra, Senhor, continue operando, a Tua palavra continue salvando, sarando e manifestando cada vez mais, Pai, sobre cada coração, Senhor. Porque eu creio na vitória, eu creio na bênção dos Teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos, que essa palavra possa edificar o teu lar, a tua casa, em nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição de hoje, do nosso estudo, hoje vamos falar sobre o avivamento espiritual, se encontra em 2 livros da palavra do Senhor. Você que tem a Bíblia Sagrada, abra conosco o livro de 2 Crônicas 7:12 ao 15, também no livro de Ageu, capítulo 2, do 5 ao 9. 2 Crônicas 7:14, o texto áureo vem dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. A verdade prática: humilhai diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos. São atitudes que procedem do avivamento espiritual. Amada Igreja do Senhor Jesus, então vamos estar estudando sobre avivamento. E já ao início da lição, vamos entender que muitos têm o pensamento que avivamento é poder, é glória. Avivamento de Deus é você sapatear, você rodopiar no mistério de Deus. Não, isso não é avivamento de Deus. Avivamento é se converter dos seus maus caminhos, é se converter dos seus atos pecaminosos. Isso é o genuíno avivamento que a Bíblia nos garante. Então, temos aqui a leitura bíblica em classe. Eu quero deixar para você essas leituras bíblicas, você que pode, durante a semana, decorrer aí, livro de Salmos 143, 1, buscando a Deus com fervor, faz parte do avivamento. Isaías 55, 6 diz: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Faz parte do avivamento clamar ao Senhor, buscar a Deus. Abacuque 3:2, chamando a Deus por um avivamento. Quando Abacuque clama a Deus, ele exalta ao Senhor. Ele estava pedindo para que Deus viesse avivar a obra. Avivar a obra no meio dos anos. Era, em outras traduções, em outras palavras, era para que eles continuassem retos ao caminho do Senhor, continuassem com a benevolência diante do caminho do Senhor, arrependesse dos seus caminhos. Avivamento, avivar, é eles continuar firme na presença de Deus. Oséias 10:12 é tempo de buscar a Deus. Jeremias 29:13, buscar a Deus de todo o coração traz a promessa de encontrar a Deus. E Amós 5:4, buscai o Senhor para a vida. Então esses são alguns textos que durante a semana você pode estar lendo e meditando textos da palavra do Senhor para o teu crescimento espiritual. Meus amados, vamos fazer uma leitura bíblica aqui em 2 Crônicas 7:14 ao 15. E a segunda leitura se encontra no livro de Ageu, capítulo 5, capítulo 2, do 5 ao 9. Amém? Você que tem a palavra do Senhor, você pode acompanhar conosco esses textos, esses versículos, para a meditação da palavra do Senhor Jesus. Diz assim: e o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei a sua terra, sararei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu 2. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E haverei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos.
minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba que lemos 2 textos da palavra do Senhor e estaremos falando sobre avivamento. E os 2 textos da palavra do Senhor está falando sobre arrependimento. Então vamos entender que avivamento é uma necessidade da igreja. A igreja de Cristo, ao longo da sua história, diferenças e letargias espirituais sempre estiveram presentes, obstáculos presentes envolvidos no meio da igreja. Vamos estudar que o aviva a tua obra, ao Senhor, é o chamado das Escrituras ao quebrantamento ao poder de Deus. Então, esse avivamento que nós tanto necessitamos, precisamos, amada igreja do Senhor, isso, a palavra precisa trazer dentro de nós, aleluia, o arrependimento cada vez mais. Então esse sim é o verdadeiro avivamento que a palavra de Deus ela nos ensina. Então nós vamos aprender com essas lições a conceituar o avivamento, alencar as condições para o avivamento espiritual e justificar a necessidade de um avivamento espiritual. É isso que a igreja hoje, você tem visto grandes movimentos acontecendo, mas o pecado está lá dentro. Movimento não significa avivamento. Movimento é movimento. Avivamento é algo que quebranta, é algo que muda o caráter, a concepção, os pensamentos. Eu posso sapatear, eu posso rodopiar, falar em mistério com Deus, mas se não houver mudança em minha vida, de nada adianta, amada igreja do Senhor Jesus. Isso que a igreja de Cristo precisa perceber hoje. Há pessoas que são levadas a movimentos e não a busca da palavra de Deus e não a santidade diante de Deus, não ao arrependimento diante de Deus. Então nós vamos aprender que a igreja precisa dessa necessidade espiritual. Precisamos refletir, amados irmãos em Cristo Jesus, que crentes somos avivados e somos levados ao arrependimento da palavra de Deus na nossa vida. É isso que a palavra do Senhor nos instrui. Então, a palavra avivamento, que nós estudaremos nesse trimestre, veremos o quanto ela é indispensável para o crescimento e desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é condições primárias para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim contrata-se o avivamento espiritual mais do que movimento. Aleluia. Perdoa, irmãos. Glória. Mais do que avivamento espiritual. Então a igreja precisa enfrentar os desafios atuais. E hoje os desafios atuais da igreja do Senhor Jesus é lutar contra o pecado. É lutar contra as batalhas. O pecado está corroendo a igreja do Senhor. O povo quer movimento, mas não quer abandonar o pecado. Quer avivamento, mas não quer abandonar o pecado. Quer o poder, quer sapatear, quer ouvir profecias, mas se tudo aquilo que você ouvir, todo esse poder que você sentir, que você receber, se não mudar o teu caráter, se não mudar o teu pensamento, isso não garante salvação para a igreja do Senhor. Perceba que João Batista proclamava uma palavra. E essa palavra era: arrependei-vos, porque
Logo será vinda o reino de Deus. Perceba, amada igreja do Senhor, que não tem como estar no céu de glória, receber a tão prometida Jerusalém em nossa vida, se primeiro nós não mudarmos nosso comportamento. Pode pregar que seja uma bênção, pode louvar e ser uma bênção, amados irmãos, mas se não houver quebrantamento do Espírito, nada resolve. É por isso que eu sempre falo e vou continuar falando. A igreja hoje, muitos têm priorizado os dons espirituais, mas e os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito vêm antes. Porque os frutos do Espírito mostram o caráter, mostra que o Senhor mudou a tua vida. Aleluia, mostra que você é um convertido na presença de Deus, mas agora um avivamento, os frutos espirituais, isso é a arma, isso é os dons espirituais da igreja. Então primeiro, eu posso pregar bem, eu posso louvar bem, mas primeiro eu tenho que olhar para dentro de mim e querer ser diferente, querer ser transformado por essa palavra, por essa verdade. Isso sim é um avivamento que a palavra de Deus, ela nos ensina. Olha só, então nós vamos estar entendendo isso. O que é um avivamento espiritual? Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, ou de um grupo, de uma cidade, ou de uma nação. Apocalipse 3:20, você vai entender ali. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-se de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossas vidas externas também são transformadas pelo poder divino. Amados irmãos, então você percebe que avivamento espiritual é quando Cristo está dentro da casa. É quando deixamos o Senhor mudar lá dentro. É aquilo que o texto diz em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta, eu bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. As pessoas hoje querem avivamento, mas não querem que Jesus esteja presente. Eles querem o avivamento, querem o poder, querem a unção, querem a graça, mas não têm a capacidade de deixar com que Jesus venha mudar, que Jesus venha transformar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então precisamos perceber que o Senhor precisa estar na casa. E nós temos que falar: Senhor, aviva de dentro para fora. Isso sim é o avivamento de Cristo. A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Foi o texto que nós acabamos de ler ali, amados irmãos. Você vê, essa crise está delineada em termos climáticos, no entanto, ela também pode ser moral, política, econômica, efetiva para a área da vida de um indivíduo ou da igreja local de uma nação. Então nós vamos perceber, diante da palavra, que Deus tem o controle de todas as coisas. Hoje você vê que o homem quer reinar. O homem bate no peito hoje e fala: se não for eu, nada acontece. Se não for do meu jeito, nada acontece. Se eu não pregar, o fogo não desce. Se eu não profetizar, nada acontece. Você vê muitas pessoas assim. Você vê pessoas que hoje andam atrás de profecia, pessoas que hoje andam atrás de revelações, pessoas que hoje andam atrás desses recursos, amados irmãos, mas que não tem
mudança, que não são obedientes ao seu pastor, que não são obedientes à sua igreja, que não são obedientes aos seus líderes. Aí eu pergunto para você, como igreja do Senhor Jesus, você acha que isso é avivamento? Uma pessoa que anda em rebeldia, uma pessoa que não é fiel às suas ofertas, ao seu dízimo na casa do Senhor, uma pessoa que não contribui para o bem da obra, você acha que isso é avivamento? Amados irmãos, primeiro, eu entendo, se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, primeiro quem ordena a bênção é Deus. Quem usa é Deus, quem faz é Deus. Somos apenas instrumentos de Deus para o bom andamento da obra do Senhor Jesus. Aleluia. Então, avivamento anda junto com arrependimento. Avivamento anda junto com arrependimento. Eu quero ler um texto aqui para os irmãos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19. Atos 3, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Acompanhe comigo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Olha só, a mensagem que foi pregada depois do avivamento, quando a igreja foi batizada com o Espírito, a mensagem não mudou ao coração daquela igreja. A mensagem era arrependei-vos, e isso está sendo escasso do altar da igreja. O arrependimento, hoje o povo quer pega a chave da vitória, receba a porta aberta, mas não quer mudar o seu comportamento diante de Deus. Não quer mudar o seu caráter. E quantos mais falam assim, não, eu nasci dessa maneira e é desse jeito que eu vou morrer. Ei, meu irmão, cuidado, a tua salvação está em jogo por causa dessa tua arrogância. Quando você não deixar o Senhor mudar o teu caráter, mudar a tua vida, aleluia, a tua salvação está em risco, a tua salvação está, aleluia, em jogo. Então deixe essa palavra entrar no teu coração. A igreja precisa permanecer dentro dessa palavra, para que nós possamos cada vez mais mudar, ser transformados pela palavra, ser tocados pela palavra. Então, diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo no meio de uma divina intervenção. O céu estava cerrado por Deus, mas ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então o avivamento começa debaixo de uma humilhação. Avivamento começa debaixo de uma humilhação. O povo se humilha, tem avivamento de Deus. Se o povo se dobra, abandona os seus caminhos, Deus tem o poder de trazer, a manifestar do seu Espírito o avivamento de Deus sobre a vida da igreja do Senhor Jesus. Então aprendemos algo maravilhoso dentro dessa palavra. Aleluia. Então a igreja precisa voltar ao princípio da palavra do Senhor Jesus. A igreja precisa voltar no arrependimento para que ela haja fartura de avivamento dentro da casa do Senhor. As condições para o avivamento espiritual. Uma crise, diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus, e o próximo, o desespero, as tentativas de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar
todo o rumo de uma crise. Se o meu povo, aquilo que acabamos de falar, hoje há pessoas dentro da casa do Senhor, há filhos de crente, há pessoas hoje conhecedores da palavra tirando a sua própria vida porque nunca foram transformadas, nunca foram mudadas, nunca foram libertas realmente pelo poder da palavra de Deus. É o Senhor dizendo: se o meu povo se chama pelo meu nome, se converter, irmãos, em Cristo Jesus, se a igreja desse tempo voltar ao arrependimento, voltar às primícias de Deus como a igreja primitiva, essa igreja será muito mais abençoada ainda. Mas a igreja de Cristo não pode perder o foco, não pode perder o objetivo, não pode perder as suas primícias, que é andar em retidão diante da palavra do Senhor Jesus. Então, a humilhação diante de Deus, no lugar de se revoltar diante da crise, olha o que o comentarista está dizendo: em vez de você reclamar, em vez de você se revoltar com a crise espiritual, material, a igreja tem uma solução, e a solução da igreja é humilhar diante de Deus. A igreja se humilha na presença de Deus. Isto é um sinal de avivamento de Deus. Quando a igreja entender esse objetivo, de se humilhar, de se arrepender diante das batalhas, das provações, sabe o que Deus está ensinando hoje a nosso coração, amados irmãos? Feche mais a tua boca. Humilha mais o teu coração diante de Deus. Chora diante de Deus, em vez de você reclamar, em vez de você, meu irmão, falar palavras que venham entristecer o Espírito Santo. Entra no teu quarto, faz como a palavra nos ensina, entra no teu quarto, dobra teu joelho e fala com teu Deus em secreto, aleluia. Fala com teu Senhor, aleluia. Orar, buscar a face do Senhor Jesus. Sem oração não há avivamento. Aí que nós vemos, amados irmãos, nós começamos a entender que hoje a igreja ela quer movimento, mas não quer mais orar. Faça uma convocação, pastor que está me ouvindo, com a tua igreja. Você que é obreiro, faça uma análise quantas vezes o teu pastor convidou você para orar na igreja e quantas vezes você foi. Colocamos obstáculos. Colocamos sempre alguma coisa na frente para que não dê certo de eu ir naquele momento de oração. E como eu quero esse avivamento para a minha vida. Ele diz: se orar. Então, sem a oração, o crente não pode buscar a face de Deus. Quanto tempo de oração você tira? Quanto tempo de leitura bíblica você faz? É coisas básicas. Terá um congresso. Eu vejo pessoas que às vezes eles se disponibilizam, eles se deslocam de um lado, uma cidade para outra, para ver homens pregar. Mas quando tem culto de oração na igreja dele, ele não vai. Quando tem um obreiro da igreja dele, alguém lá que está começando a pregar, ele não vai. Aí que é avivamento de Deus, que é poder de Deus. Então temos muito a aprender pela palavra do Senhor Jesus. A dar valor nas coisas simples. A voltar para o altar da oração. Para que Deus se faça, aleluia, manifesto em nossa vida. O avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber que a igreja local busca verdadeiramente um movimento espiritual de acordo com a frequência dos crentes ao culto de oração. Na prática da oração, devocionais, na perseverança e oração com propósito por determinados períodos de tempo.
Então a igreja hoje é movimentada pelo movimento que acontece. De ver pessoas que às vezes saem do culto, quando a igreja está cheia. Nosso culto hoje estava avivado, estava uma bênção. Mas aquele culto também que estava 3, 4, 5 pessoas, também foi um culto avivado. Porque o avivamento, amados irmãos, vem pautado dentro desta palavra. É aqui que está o avivamento para a nossa vida. É aqui que está a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que muda, está aqui. Então temos que mudar nosso consentimento. Além da oração, de orarmos, suplicando ao Senhor a face, é perseverar no Senhor. Eu tenho certeza que a resposta de Deus vai vir para a nossa vida. Conversão sincera dos pecados. Se o meu povo converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem deixar os nossos maus caminhos e nos lançarmos na misericórdia de Deus. Aleluia! Então olha só que o texto está dizendo para nós, não tem como, amados irmãos em Cristo Jesus, ter um avivamento sem abandonar os maus caminhos, sem deixar o caminho perverso. Não tem, não existe isso. A palavra do Senhor está nos orientando o que é um avivamento. Que caminho você tem andado? Que caminho você tem percorrido durante a tua caminhada? Olha só o que a palavra do Senhor em Salmos 66, versículo 18, diz para nós. Diz assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor me ouvirá. Então primeiro eu preciso ouvir, eu preciso entender a iniquidade, o pecado do meu coração, para que Deus venha me entender. É eu se arrepender dos meus pecados. É eu, aleluia, onde diz a palavra, se converter dos maus caminhos. É isso que a palavra de Deus ela vem nos garantindo. Eu preciso abandonar os caminhos. Eu preciso andar na obediência com Deus, para que o Senhor possa me alcançar com sua misericórdia, com sua graça. Um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual e nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face de Deus em oração, dedicarmos firmemente confessar nossos pecados e convertermos os nossos maus caminhos, então o caminho está livre, o verdadeiro avivamento espiritual. O Senhor disse assim na sua palavra em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eita, irmão, é Jesus que é o caminho. Então, se você quer ser avivado por essa palavra, se você quer ser alcançado por essa palavra, deixa Deus mudar o teu caráter, deixa Deus mudar teu pensamento, deixa Deus mudar teus comportamentos. Aleluia! Isso é o verdadeiro arrependimento, avivamento que Deus está reservando para a sua igreja. Há muito mais ainda para que Deus venha nos consertar, que Deus venha nos mudar. Há muito mais ainda para que eu possa ser avivado. Às vezes alguém chega, pastor, eu recebi os dons espirituais da igreja. Pastor, eu recebi um dom de cura, recebi um dom de profecia. Pastor, eu recebi um dom de maravilhas. Amém, meu irmão. Glórias a Deus por isso. Mas desde que esse dom mude o teu caráter, desde que esse dom venha fazer você uma pessoa cada vez mais, aleluia, mais bênção, dando testemunho na presença de Deus, deixa Deus te usar. Aleluia. Dons não salva ninguém. O que salva você é se converter. Isso sim salva-nos, para recebermos o entra bendito do meu Pai. Aleluia, que a palavra nos diz. Então isso é o verdadeiro avivamento.
Avivamento, arrependimento. Duas palavras que estão ligadas dentro de um contexto. Oração, busca, clamor diante do Senhor Jesus. A necessidade de um avivamento espiritual. Quando nós lemos o livro de Ageu, a situação espiritual de Judá estavam todos desobedientes diante de Deus. Olha só. Por causa da desobediência de Judá, o profeta alertou a respeito do futuro, a destruição da nação, mas o povo não ouviu a divina advertência em Amós capítulo 2, versículo 5, capítulo 3 ao 6, Isaías 6 a 11 e 8 ao 7 você vai ler a respeito da situação de Judá e a sua desobediência diante de Deus. A destruição do templo e a morte, porque há consequências. O pecado traz morte espiritual. O salário do pecado é a morte. E hoje o povo está brincando com o pecado. Hoje muitos estão brincando com o pecado. Tem pessoas que estão andando de mão dadas com o pecado e querem o avivamento diante de Deus. Aleluia. Ignoraram a voz do Senhor. Foram levados cativos para a Babilônia. O templo foi destruído. Além disso, um terço deles morreu de fome, de peste, ao passo de outros terços morreu por espada. Então você veja a consequência que o povo teve. Por não obedecer à voz do Senhor. Por não obedecer à voz de Deus. E a nação de hoje, amados irmãos, não é diferente no qual estamos vivendo. Ouve a palavra de Deus, mas parece que não tem firmeza espiritual. Querem viver de um lado para o outro sem firmeza, sem fixação nos pés. E o que o Senhor está nos dizendo dentro da sua palavra hoje é tempo da igreja tomar uma posição diante de Deus. Isso queima o meu coração, arde o meu coração. No tempo que nós estamos vivendo hoje, você vê a igreja, pessoas que estão destruindo as suas famílias, os jovens perdidos, aleluia, obreiros que estão sendo da presença do Senhor, aleluia, famílias que estão desestruturadas, estão destruídas por falta de obediência à voz de Deus. Então o chamado para a destruição do templo, a vida espiritual do povo, Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a representação divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo de Zorobabel. Você vai ler lá no texto. Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo, Deus levantou para manifestar a sua glória, manifestar o seu poder, porque Deus tinha promessas sobre o povo de Judá, Deus tinha, mas o templo estava destruído. E às vezes pessoas passam de braço cruzado, não dando importância para a obra de Deus. Às vezes pessoas saem da igreja, ninguém vai visitar aquela pessoa. Ei, irmão, se você é uma pessoa salva em Cristo Jesus, você precisa estar alarmado, como a lição passada nos ensinou. Senhor, eu estou alarmado. Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É isso que Deus quer, um despertar da igreja, não só da igreja, mas também da nação, para que a glória de Deus possa ser manifestada sobre nós. A necessidade de um avivamento. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica no predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus. De outrora foi poderosamente avivado. Assim, necessitaremos o crescimento, a frieza, a mornidão espiritual sobre os corações do povo e uma igreja local. Os lugares de uma década atrás, o percentual de cristãos de uma igreja era elevado.
Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento da igreja é uma realidade. Então, nós podemos aprender como o avivamento era uma necessidade do povo de Israel nos dias de Ciro, é uma necessidade para a igreja e para o tempo de hoje. Isso é uma necessidade da igreja, buscar o avivamento puro, o avivamento genuíno da palavra de Deus. Aleluia. É quando o povo de Deus se encontrar em situações de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para fazer com que a chama da igreja possa se acender no coração do povo. A sua exigência, porém, é que se o povo se humilha, busca a face de Deus, se converte dos maus caminhos, então o avivamento espiritual não tardará. Aleluia. Amados irmãos em Cristo Jesus, podemos falar aqui hoje sobre o avivamento espiritual. Aleluia. Então a próxima lição nossa falará sobre o avivamento no Antigo Testamento. O Diácono Júnior estará passando a próxima lição. E esta é a nossa lição dessa semana. Que você continue guardando essa palavra no teu coração e que ela possa edificar você. Essa palavra possa fazer com que você reflita dos seus atos, dos seus comportamentos e ver se realmente somos pessoas avivadas na presença de Deus. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor reine ao teu coração e que o Senhor continue sendo glorificado na tua vida, em nome de Jesus, tá? Um forte abraço, Deus abençoe, um beijo ao teu coração e que o Senhor Jesus abençoe a tua casa, a tua família, o teu ministério e você continue firme na presença do Senhor. Até a próxima semana, que Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus.